Capítulo 16. Mais um golpe. Numa determinada manhã, fui acordado bem cedo. O pátio ainda estava silencioso, com as luzes parcialmente apagadas, e os outros pacientes continuavam dormindo. Um dos enfermeiros me chamou e conduziu até uma sala pequena, com uma mesa e cadeiras. Fiquei ali esperando alguns minutos até que um policial entrou. Ele me cumprimentou com um bom dia, educado, e se apresentou. Havia algo de sério em sua postura, o que me deixou apreensivo. Então, ele começou a falar. Estou aqui para entregar uma ordem de restrição. Aquilo me pegou de surpresa. Eu nunca havia ouvido falar em ordem de restrição antes. Perguntei confuso. O que é isso? Ele explicou. É uma medida legal que impede você de se aproximar da sua esposa e das suas filhas. Aquelas palavras pareceram um soco no estômago. Perdi o ar por um momento e perguntei: como assim? Você está dizendo que eu nunca mais vou poder ver minha esposa e minhas filhas? O policial, com calma, respondeu: não é bem assim. Isso aqui é uma solicitação. A ordem ainda não foi aprovada. O juiz irá analisar e tomar uma decisão. Por enquanto, essa ordem apenas indica que você precisa manter distância até que o processo seja analisado. Eu estava em choque. Perguntei o que deveria fazer e ele me orientou. Apenas espere. Você será chamado para depor e tudo será esclarecido. Depois disso, ele se levantou. Disse que havia concluído o que precisava e saiu. Fiquei sentado ali, ainda tentando processar tudo aquilo. Eles me conduziram de volta ao pátio, onde sentei novamente nas cadeiras, enquanto os outros começavam a acordar e a rotina diária se reiniciava. Mas minha mente estava presa naquele momento. Uma mistura de tristeza, incredulidade e decepção tomou conta de mim. Por mais que eu quisesse acreditar que tudo aquilo era um mal-entendido, era impossível ignorar que minha esposa havia feito uma denúncia formal contra mim, pedindo, inclusive, que eu fosse impedido de ver nossas filhas. Naquele dia, algo mudou dentro de mim. Decidi que não iria me deixar abater. Apesar de estar profundamente desapontado com ela, eu sabia que Deus estava comigo. Repetia para mim mesmo que precisava manter a paz no coração, confiar na justiça divina e seguir em frente. O dia seguiu, e eu tentava me adaptar à rotina daquele lugar. Um homem negro, com tornozeleira de presidiário, havia chegado recentemente. Ele era malandro, sempre andando de um lado para o outro, ofendendo as pessoas e se comportando de forma agressiva. O que me chamou a atenção foi vê-lo interagindo com a japonesa que havia se aproximado de mim anteriormente. Ele falava com ela de maneira manipuladora, colocando a mão no ombro dela, rindo e se aproximando demais. Será que ela falou as mesmas coisas para ele que disse para mim? Pensei. Fiquei angustiado ao imaginar que ela poderia se tornar uma espécie de escrava para ele, sendo explorada emocional e fisicamente por um homem que claramente não tinha boas intenções. Mas não havia nada que eu pudesse fazer, então tentei me concentrar em outras coisas. Na hora do café da manhã, a rotina se repetia. Como nos dias anteriores, alguém veio pegar o meu leite sem dizer nada. Parecia que isso havia virado um costume ali. Toda manhã, alguém tomava o meu leite e eu simplesmente deixava, sem criar confusão. Eu já não me importava mais com isso. Enquanto tomávamos o café, notei que muitas pessoas que estavam ali nos primeiros dias já não estavam mais. Entre elas, aquele homem com dupla personalidade e o outro que teve convulsão. Percebi que havia uma rotatividade constante de pacientes. Curioso, chamei uma enfermeira e perguntei: por que algumas pessoas já não estão mais aqui? Ela respondeu: elas receberam alta. Quem recebe alta do doutor pode ir embora. Perguntei intrigado: e eu? Vou receber alta? Ela apenas sorriu e respondeu: isso depende do doutor. Quando ele tiver um diagnóstico e tiver certeza, ele vai te liberar. Foi então que ela mencionou algo que me chamou a atenção.
Geralmente as pessoas ficam aqui apenas 3 dias. Fiquei surpreso, pois já tinha certeza de que estava ali há mais tempo. Disse isso a ela e ela respondeu: se você está aqui há mais de 3 dias, é porque ainda não foi identificado o seu diagnóstico. Isso me tranquilizou um pouco. Pensei que, apesar de toda a confusão, pelo menos estavam sendo cuidadosos. 2 dias depois fui chamado novamente. Você tem uma visita, disseram. Fiquei imediatamente ansioso, pensando que finalmente minha esposa havia vindo me ver. Porém, quando entrei na sala, era o mesmo policial que havia me entregado a ordem de restrição. Ele me cumprimentou e disse: tenho novidades sobre a ordem de restrição. Com o coração apertado, perguntei: o que aconteceu? Ele respondeu: a ordem foi cancelada. Confuso, perguntei: como assim? O juiz analisou e decidiu que não havia provas suficientes para mantê-la. A partir de agora, você não está mais legalmente impedido de ver sua esposa ou suas filhas. Eu deveria estar feliz, mas não estava. A anulação da ordem foi uma prova de que a denúncia era infundada, e isso só aumentava a decepção e a tristeza que eu sentia em relação à minha esposa. O policial, então, me olhou com seriedade e perguntou: você quer seguir adiante? Sem entender, perguntei: seguir adiante com o quê? Ele explicou: se você levar isso adiante, sua esposa poderá ser acusada de falsa denúncia. É crime. Se isso acontecer, ela pode ser deportada para Portugal. Naquele momento, senti um frio na barriga. Perguntei: e o que aconteceria se ela fosse deportada? Ele respondeu: bem, isso significa que ela seria levada de volta para Portugal. Você poderia ficar com seus filhos, mas isso dependeria de um processo legal. Senão, ela levaria as crianças. Foi ali que eu tomei minha decisão. Disse a ele: não, eu não vou seguir adiante. O policial insistiu: você tem certeza? Tenho, não vou fazer isso. Minha escolha foi baseada nas minhas filhas. Se minha esposa fosse deportada, haveria a possibilidade de que elas fossem levadas com ela, e eu não suportaria ficar longe das minhas filhas. Por outro lado, se elas ficassem comigo, ficariam sem a mãe, o que também seria devastador. Não valia a pena criar mais sofrimento para ninguém. O policial me olhou como quem compreendia e finalizou a conversa. Tudo bem, essa é a sua decisão. Ele foi embora e eu voltei para o pátio, com sentimentos confusos. Por um lado, eu estava aliviado por não estar mais legalmente proibido de ver minhas filhas. Mas por outro, estava ainda mais desapontado com minha esposa. Pouco tempo depois, fui chamado novamente pelo doutor. Ele repetiu as mesmas perguntas de antes, e dessa vez eu já tinha uma resposta diferente. Expliquei toda a situação, desde a denúncia até o cancelamento da ordem de restrição e a conversa com o policial. Ele ouviu tudo com atenção, mas não fez comentários. Apenas continuou perguntando sobre como eu me sentia e como estavam as coisas ali dentro. Reforcei que só queria sair com a verdade esclarecida, para que ninguém tivesse dúvidas sobre minha inocência. O doutor me tranquilizou, dizendo que eu sairia em breve. Mas mais uma vez, ele não especificou quando. Voltei ao pátio e à rotina. Cada dia que passava, eu ficava mais calmo, mas também mais preocupado com o impacto que aquilo estava tendo na minha vida fora dali. As contas, os clientes da minha empresa, a falta de notícias sobre meus filhos, tudo isso me pressionava cada vez mais.